E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A música de hoje é César MC Ligação Perdida Fit Deus. Peço perdão porque a gente tá demorando pra postar vídeos aqui no canal, é porque, como vocês sabem, eu tive mais uma filha, né? E a minha vida tá uma loucura. Vocês não têm ideia de como a minha vida tá uma loucura. Mas nos próximos vídeos eu falo melhor sobre isso. Eu falo melhor da treta que eu me meti esses dias. Meu Jesus do céu, fui cancelado assim de uma maneira estratosférica no Instagram e aqui no YouTube, mas enfim. Depois a gente fala sobre isso, eu vou fazer um vídeo só falando sobre essas questões aí. Eu nunca ouvi essa música, tá? Vocês me pedem desde sempre. Inclusive, eu falei que eu não ia fazer essa música, mas, cara, me pediram tanto, 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 que eu falei, cara, não é possível. Eu preciso ouvir essa música. É porque eu não sei se esse amigo aqui é crente, não sei se essa música é de crente, tem Deus no nome. Me falaram que ela tem umas reflexões bem profundas, inclusive bíblicas, mas, sinceramente, nunca ouvi. Nunca ouvi mesmo, não sei nada dessa música. Mas todo mundo pede pra falar, cara, eu falei, vou abrir, vou ouvir, vamos ver realmente. O que que vai vir daqui? Não sei. Ó, se for um rap, tá? É um MC, né? Imagina que faça rap. Eu gosto de rap, percebi na minha vida. Em momentos específicos. Nem sempre eu gosto de rap. Tem dia que eu não gosto. Tem dia que eu gosto. Eu gosto muito de rap e de anime, pra você ter ideia. Mas não é qualquer rap que me agrada. Mas é uma frescura minha. Mas eu te falo, a partir do momento que deixa de ser frescura minha, em momento que seja, de fato, algum problema. Lembre de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, comenta aqui embaixo a música que vocês querem que eu ouça, porque sim, nós estamos filtrando as músicas mais pedidas por vocês. Então, são essas que vão aparecer aqui no quadro. Beleza? Bora ouvir aqui. Play. Só pra falar que é uma música de 10 minutos, tá? Não sei se eu vou ouvir tudo hoje, mas vamos ver. Realmente não sei. E diz quantas vozes que te distraem. Essa multidão de vozes somos quem? Hoje eu faço questão que todas se calem. Somente a sós quando ela se cala. Cara, eu tenho uma dificuldade muito... Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Uma dificuldade muito grande de entender rap, principalmente quando é muito rápido. E essa não tá tão rápido assim, né? Mas, quando ele fala de vozes, eu lembro muito do livro de Jó. Não sei se vocês sabem, o livro de Jó é chamado de livro das vozes, né? Porque ali a gente tem, acho que 7 vozes ao todo. Não sei se é isso. A gente tem a voz dos amigos de Jó, que são 3. A gente tem a voz de Jó, tem a voz de Deus, tem a voz do diabo e tem a voz... aí vai ter diferença. Muitos falam que é a voz da mulher de Jó, abandona teu Deus e morre, e a voz do quarto personagem que aparece ali depois. Mas o Jó é o livro das vozes. É o livro onde você tem um grande debate sobre Deus e você tem Deus questionando o homem. Vou estar aqui. Tua voz que me guia. Somente a sós quando ela se cala. Lembrando que eu tenho que ficar pausando aqui para esse vídeo não ser bloqueado, tá? Esse é o melhor jeito que eu encontrei de fazer esse tipo de vídeo. Escuto a voz que me guia, Sua concentração faz com que um sussurro. Sua concentração faz com que um sussurro. Que é bem poético, né? Quando ele fala da sua concentração faz com que o sol suba do Oriente, basicamente. E sua concentração faz com que o sussurro grite. Muitas pessoas acham que Deus só fala gritando. Por exemplo, através de um profeta. Quando Deus aparece em Êxodo, que ele aparece literalmente num trovão. Tem vezes que Deus ele fala fazendo barulho, mas tem vezes que Deus fala com sussurro. Tem vezes que Deus fala como ele falou com Elias. Num sussurro suave, numa brisa suave. Você tem que estar apto para ouvir quando Deus fala. Mesmo se ele gritar ou se ele sussurrar. Deus, hoje eu vou direto ao ponto, se tu me permite. Eu tô ligando pra alguém que eu nem sei se existe. Caraca, a música é bem óbvia, né? Mas achei interessantíssima a ideia de uma ligação com Deus. Ligação perdida. Muito interessante. Agora que eu entendi a música, Jesus. Aqui embaixo tá um caos, você não assiste. Se tiver algo a dizer, vai, grite. Onde cê tava em meia dor e tanta coisa triste. Não é possível que isso tudo seja seu script. Será que tá ocupado? Mas é real, porque se omite. Ingenuidade minha ainda te chama pro fit. Uau, muito interessante, hein? Caramba, que legal. É literalmente uma oração. Essa música é uma oração crua. Tipo assim, eu tô orando aqui, eu não sei se o Senhor existe, eu só quero... E ele começa a falar das mazelas do mundo. Será que todo esse problema do mundo, a corrupção, a dor, tá no teu script? Foi o Senhor que criou isso aqui? Cara, esse é um tipo de oração que a gente vê na Bíblia. Algumas vezes. Quem ora assim? Você tem Abacuque orando assim. Deus, por que o Senhor deixa os maus prosperarem? Você tem vários salmistas orando assim. Salmo 13, Salmo 10. Você tem Jó, acho que é o capítulo 23, que ele fala que procura Deus e não acha. Cadê o Senhor que não vem fazer justiça? Cadê o Senhor que não faz nada? Esse é um tipo de oração que nós vemos na Bíblia, porque é uma oração que muitas vezes nós fazemos. Por que o Senhor não fez nada quando aquilo aconteceu? Por que o Senhor não está agindo na história? Ou pelo menos a gente não consegue te ver agindo. Isso é uma oração muito válida. Fez a fé seja uma fuga, já dizia o Nietzsche. Já que não liga, a partir de agora estamos kits. Não sei se tá na linha, o fim da linha é o meu limite. Então se tem algo a dizer, vai, grite. Uau, cara, que letra incrível, hein? Parabéns aí ao rapaz. Não tinha visto realmente essa música, mas aqui quase desceu uma lágrima aqui. Lindo essa oração. Porque é uma oração
muito realista, né? Muitas vezes a gente quer ser muito certinho, tal, de Deus só fala desse jeito. Se vocês ouviram um choro, é minha filha, tá? Mas ela tá com as tias lá. É, a gente quer ser muito com uma aparência muito de cristão legal, cristão certinho, que só ora bonito, Deus Todo-Poderoso. Cara, mas a oração na Bíblia, ela é um momento de rasgar você. É um momento que você se entrega totalmente pra Deus e fala aquilo que você tá sentindo e tá pensando. Eu acho muito louco isso na Bíblia, né? Porque, por exemplo, a gente tem a oração, sei lá, a oração daquele pai, acho que é Mateus 17, que um pai chega pra Jesus e fala: Jesus, meu filho tá endemoniado. Aí Jesus olha pra ele e fala: ô pai, tu tem fé? O pai fala: não. Quer dizer, ele fala: sim, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, eu tenho fé, mas não tenho tanta fé assim. Jesus vai lá e cura o menino. Ou a oração de Ezequias, acho que é Ezequias, o rei Ezequias, ele vai morrer. E aí ele ora dizendo: eu não quero morrer. E aí Deus fala: beleza, tu vai viver mais 15 anos. Ou a oração do ladrão da cruz, que ele só olha pra Jesus e ora: lembra-te de mim quando entrarás no teu reino. E Jesus vai lá e lembra dele. Ou seja, as orações sinceras não precisam ser longas, não precisam ser muito bonitas, só precisam ser sinceras. Elas são respondidas. Porque muitas pessoas querem falar tão bonito com Deus que esquecem de ser sinceros. Deus conhece teu coração, então não adianta mentir pra ele. Grita o que tá doendo. Grita o que te importuna, o que te perturba. É isso que Deus quer ouvir, a tua verdade. Eu tenho 1 milhão de argumentos só pra você. Então me diz por que você não desce pra debater. Mas toda vez que tento ganhar a batalha com Deus, as questões que ficam eu também não tenho de você. Então me desculpa, Deus, eu não consigo mais crer. Mas se ainda tiver na linha, tipo Tomé, hoje que eu peço é tocar você. Uau, cara, que lindo. Ó. Meu Deus do céu, que coisa linda, hein? Rapaz, que coisa forte, né? Meu Senhor Jesus, olha. Nossa, isso aqui é emocionante, velho. É porque isso é muita vida do crente, né? Muito louco eu passo. Às vezes a gente passa por situações muito ruins. O último ano, pra mim, eu passei por muitas situações muito ruins. De dificuldades enormes em várias áreas diferentes da vida. E assim, você pensa em chutar o balde. Dane-se também esse negócio de ser crente. Dane-se. Cara, tem dias que eu quero só chutar o balde. Falo, não quero mais saber disso. É muito trabalhoso. Jesus, sério, eu vou abrir meu coração com vocês. Tem dias que eu queria só ser o crente anônimo. Que ninguém sabia se soubesse quem era. Tem dias que eu não queria saber coisas que eu sei. Que eu acho que eu teria mais tranquilidade na minha vida se eu não soubesse todas as informações que eu sei. Tem dias que cara, parece que eu vou ter um surto psicótico de informações. Que eu falo pra Jesus, eu só queria ser mais um crente na igreja, sentadinho no banco, que ninguém soubesse o nome, que eu só queria ser isso. Só quero chutar o balde e desistir de tudo. Só que ao mesmo tempo que esses questionamentos vêm na minha cabeça, a palavra de Deus também vem. Então quando meu coração diz que eu tô fraco, lembre minha Bíblia. Digo fraco, sou forte, meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando meu coração diz que eu tô fraco, lembro do que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a vossa força. Quando meu coração diz que eu tô sozinho, eu lembro do que a Bíblia diz, eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas até o final dos tempos. Eu lembro do que a Bíblia diz em Isaías 43, assim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios passares não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti, porque eu sou o Senhor, Santo de Israel, teu Salvador. Quando meu coração se sente sozinho, eu lembro do Salmo 23 que diz assim, o Senhor meu pastor, em nada me faltará, deitar me faz descansar em verdes pastos. Quando eu acho que o mundo está acabando ao meu redor, eu lembro do Salmo 46, que diz ainda que a terra se mude, os montes se transbordem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes vêm do trono de Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando o meu coração está perturbado, achando que é o meu fim, que acabou, cara, eu lembro do Salmo 124. Eu acho que é esse, tá? Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga, Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, nossos inimigos já teriam nos enterrado vivos. Quando meu coração tá perturbado demais para eu pedir socorro, eu lembro do Salmo 121, eleve meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O louco de ser crente é porque muitas vezes você faz questões para Deus, perguntas para Deus, você tem sentimentos que você já sabe a resposta através da Bíblia. Mas ao mesmo tempo que eu sei a resposta, cara, eu continuo orando, eu continuo clamando, eu continuo falando para Deus a minha indignação. Porque isso faz parte de ser filho, isso faz parte de ser cristão. Cético demais pra te chamar de amor num mundo tão caótico. E mais cético ainda pra ver tanto amor e que tudo é meramente lógico. Às vezes me sinto crente, às vezes ateu, às vezes agnóstico. Mas nesse momento eu não faço ideia do meu diagnóstico. Eu já nem sei se sou hater de Deus ou dessa caricatura que a religião enfatiza, projeto de vulgo. É tão Cara, isso é muito doido, né? Porque às vezes eu também tenho pensamentos assim, não de hater pagão de Deus, mas existe uma massa de pessoas que ensinam coisas na internet. Eu penso de vez em quando, cara, e se eu estiver errado? E se essas pessoas estiverem certas? Mas eu tenho base bíblica. Mas, tipo, caraca, elas falam com tanta convicção.
Tem uma massa de pessoas tão grande que segue elas. Não tem Bíblia, mas sei lá. Às vezes só seria mais fácil. Só seria mais fácil pra mim ir contra aquilo que eu acredito e contra aquilo que eu entendo e seguir a massa de pessoas, que é muito mais fácil. Ah, mas não tem base bíblica. Poxa, mas é tão mais fácil seguir a massa. E aí você fica nessa briga interior do que a Bíblia diz, do que as pessoas dizem, do que a multidão diz. Em que Deus eu creio? Eu creio no Deus calvinista, eu creio... Ele nem tá indo pra esse lado, mas é o que eu penso, tá? Isso aqui é uma poesia, então a poesia a gente interpreta de várias maneiras diferentes. Eu acredito no Deus calvinista, no Deus arminiano, no Deus pós-tribulacionista, tem essas brigas interiores, né? E essa oração, ela fala um pouquinho disso. Diferente de Cristo, inclusive o pôs numa cruz. Será que a imagem do Deus invisível pode ser de fato? Yeshua. Mas se não vejo nada, será que crer nisso seria loucura? Será que o invisível pode ser real, tipo a matéria escura? Será que esse Deus invisível é o mesmo pregado na religião obscura? Que ela que matou, escravizou e demonizou outro tipo de matéria também clareou a matéria da pele de Cristo pra vender na sua estrutura. Cara, essa música é tão incrível que eu não quero pausar. Não sei nem. Só quero ouvir, mas se eu não pausar, o YouTube bloqueia esse vídeo, tá? Então, aqui ele tá fazendo uma crítica à história aos abusos em nome de Deus. É a instrumentalização da religião. A gente vê isso na política. A política faz muito isso, instrumentaliza a religião. Aí você tem um candidato, que esse candidato aqui é o candidato de Deus e o outro candidato é o candidato do diabo. Eu mesmo já caí no erro de fazer esse tipo de julgamento. Mas quando você entende o mundo da política, você entende que não é assim. O candidato que diz ser de Deus, na verdade, pode ser mais do capeta do que o candidato que é do capeta mesmo. E o candidato que é do capeta continua sendo do capeta. Mas toda vez que nós instrumentalizamos nossa fé para seja lá o que for, isso nos cega. Detalhe, que até agora ele não criticou o evangelho, ele critica o abuso, a instrumentalização que fazem do evangelho. Até hoje pra isso tem crente dizendo aleluia. Como eu não vou pensar que tudo isso é loucura? Como eu não vou pensar? Alguém me ajuda. Ei, ei. Sabe tudo que ele tá falando? Alguma coisa de crente dizendo aleluia, pelo que eu entendi, é tipo... Tem um texto de Romanos 2:24 que Paulo fala: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, judeus. A falta de discipulado gera cristãos imaturos. E cristãos imaturos geram, muitas vezes, uma igreja doente. Então tem muito crente cheio dizendo aleluia, mas é um imaturo na fé. E a imaturidade dele afasta muitas pessoas. Eu não vou pensar. Ei, ei, não, sinceramente, também tô cansado. Só perguntas. Eu tô no minuto 3 aqui, ainda falta 7 minutos. É tudo isso de letra? Incrível, tá? Até agora eu tô achando incrível isso aqui. De calcular o sentido da vida enquanto ela passa. Cansei de cálculos. Investigando o universo com a lupa. Até o que julguei, sem sabedoria, vi que também é loucura. Confesso, eu não sei se tô achando ou me perdendo. Isso me frustra, a cada pista 1 milhão de perguntas. De onde viemos, por que nascemos, pra onde vamos? Pergunta que sempre persegue, independente de qual a resposta. Será que de fato sabemos tudo aquilo que sempre afirmamos? Ou será que até o que dizemos, se é loucura, é só... Aquele também que falando uma exaustão mental que ele tem, de ficar fazendo tantas perguntas, que a ciência, ela é muito limitada para responder o porquê das perguntas dele. Inclusive, Paulo fala em 1 Coríntios, né, que a sabedoria deste mundo é loucura. Não é um ataque à ciência, mas um ataque ao... Como é que a gente pode falar isso? Cientificismo. Você achar que a ciência tem a resposta para tudo. Não tem. Lacuna que nós maquiamos pra fingir que a normalidade também não é uma. E que nós só nos acostumamos. Será que nós inventamos Deus pra acreditar? Aí, ó, tá vendo? Ele faz a crítica à ideia do cientificismo, enfim, não sei como é que fala isso. E aí, ele faz os questionamentos que as pessoas geralmente fazem. Será que Deus é uma resposta mais fácil do que realmente fazer uma pesquisa científica? Que é o que muitos cientistas ateus dizem, né? Vocês dizem que é Deus que fez isso, só porque é muito mais fácil dizer que é Deus. É muito mais fácil dizer que Deus criou tudo do que entender como é que Deus fez isso ou como é que o mundo foi criado. Como é que o mundo foi criado através da ciência? Uma ideia aqui. Porque aconteceu um evento de... Eu tô falando as minhas palavras, tá? Que esquentou o universo era quente, ele foi se expandindo esse negócio, aí aconteceu o Big Bang, começou uma expansão muito grande, o negócio começou a bater no outro, aí começou a criação, aí explodiu não sei o que vem, e aí o homem, ele nasce de uma célula unicelular que bate com outra célula celular, vira um outro bicho, que vira outro bicho, que vira um macaco, aí do macaco tem um parente com um homem, que é o elo perdido, que aí vem, que vira o homem, depois de 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, um monte de coisa. Olha como é que é complexo. Mas a gente não tem prova de tudo. Realmente, é muito complexo. Não tem como ter prova de tudo isso. E na Bíblia, como é que é? Haja. Deus falou haja. Acabou.
Por isso os cristãos falam que basicamente, os cristãos não, os ateus, eles dizem que Deus é uma resposta a perguntas difíceis que nós não sabemos responder. Então é mais fácil dizer que foi Deus. Mas, quando você olha também pro lado cientificista da coisa, você percebe que muitas coisas simplesmente são loucuras. É o que ele fala aqui na música, são lacunas que a gente só ignora, pra não pirar. Até posso falar mais sobre isso, mas daqui a pouco. Está em algo eterno, no fato do infinito não cabe na conta. Nos contentamos com a invenção do não sei de nada, não. Mas pra ser sincero, às vezes eu olho no fundo dos olhos de alguém que amo e acho que eu vejo mais. Será que seria obscuro da minha parte dizer? Eu acho que eu vejo mais que a mera mistura de fótons, nêutrons e prótons, ou fragmentos tão aleatórios que aleatoriamente se uniram no vácuo. Uau, muito incrível isso aqui. Agora ele tá falando sobre como ele olha pra criação e, tipo, não dá pra você olhar pra isso e falar, não sei, foi por acaso. É que nem eu, ele falou dos olhos, né? Quando ele olha pros olhos de alguém, ele vê tudo isso, mas a Bíblia fala, né? A natureza, ela manifesta a glória de Deus. Alguma coisa assim, deixa eu ver, Salmo 129? Deixa eu pesquisar aqui mais rápido. A natureza proclama a glória de Deus. O Salmo 19, sabia que era com 9. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Lembrando, isso aqui não é a glória literal de Deus. Deus está aqui. Mas a natureza mostra, existe um Deus. Inclusive em Romanos 1, a partir do verso 18, acho que lá pro verso 20, vai dizer que Deus, através das suas criaturas e criações, mostra a sua glória. Então a natureza mostra, existe um Deus. E existe um aspecto de Deus, criação. Já eu falo de uma situação que aconteceu aqui em casa que me fez dar glória a Deus. Que ele falou dos olhos, eu lembrei. Pois o choque do nada com acaso, ocasionado ali por acaso, que faz pensar que todas as nossas lembranças e laços, afetos e abraços, são só devaneios, como poeiras perdidas no espaço. Frutos de um acidente sem a menor intenção, fruto da desatenção. O cosmos, e sequer tinha uma cosmovisão. É exatamente isso que ele tá fazendo, ele só tá desenvolvendo. Eu tive uma impressão parecida com essa recentemente. Eu tenho 2 filhas, né? A segunda nasceu agora. Eu não lembrava de um detalhe da maternidade, que é quando a criança tá pra nascer, a mulher começa a produzir leite. E, não sei se você sabe disso aqui, talvez nem todo mundo saiba. Quem não é pai talvez não saiba disso aqui. Esse leite, cara, é muito, muito leite. A ponto da mulher, muitas vezes, ela tem que tirar o leite e tal. A gente estoca leite aqui em casa, é muito leite que faz. E aí, fica vazando de vez em quando pra vocês terem ideia do nível do leite. E o leite vaza quando, muitas vezes? Quando a mulher ouve o choro do bebê. Olha que louco, você tem ideia de a mulher ouve o choro do bebê e o corpo entende. Tem que fazer mais leite. E o corpo jorra leite. É muita loucura. Você entende? Eu falo, mano, olha que máquina complexa. Esses dias eu tava trabalhando num site com um cliente. E pra quem manja de programação, você sabe que, cara, programação, você tem que programar muitas coisinhas pra várias possibilidades diferentes. E várias... Eu falo, mano, olha a programação do corpo humano, da mulher ouvir o choro do bebê e produzir o leite. Da mulher ter o bebê e o corpo entender, não preciso fazer leite pra essa criança. Mano, olha que loucura isso. Você tem ideia disso. Ainda tem mais. Essa parte da criação de uma criança, da gravidez, você vê muito a mão de Deus em todo o processo. Fala, nossa, mano, é impossível você olhar pra isso e falar, não, foi por acaso que a mulher... Cara, olha isso. Olha a complexidade que é isso. Quando o bebê tá prestes a nascer, a mulher sente a contração. Aí tem a contração, que é a de teste para preparar o corpo. Mano, olha isso, a complexidade do corpo humano. Pra você no final das contas, não, foi tudo por acaso, foi sem querer. Não dá. Nossa, esse vídeo vai ficar enorme, hein? Frutos de uma colisão no vácuo que resultou nesse mundo tão detalhado que abria aspas profundo demais pra ser raso. E é nessa parte que o meu ceticismo e a fé se iguala. É preciso fé pra crer em Deus e também muita fé pra crer no nada. E por mais... Isso, inclusive, tá? Essa frase dele é uma frase que é muito usada em debates com ateus e cristãos. É preciso fé para crer em Deus. Sim, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Agora você tem que ter muito mais fé, meu brother, pra crer no oposto. Que esse monte de loucura de 10 milhões de anos, cara, isso aí não tem prova. A gente tem uma pedra em 10 milhões de anos de história. Tipo assim, você tem que crer muito pra acreditar num negócio desse. Tem que crer muito, dizer, olhar pra vida humana e acreditar que tudo isso veio do nada. Olhar pra complexidade do universo e acreditar que tudo isso veio do nada. Pra vocês terem ideia, os cientistas não entendem como o nosso universo é tão complexo e tão redondinho e tudo funciona bem. Eu tenho uma parte aqui de uma aula do Sola que eu falo sobre isso. Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho. Eu basicamente peguei várias coisas da ciência que são muito perfeitas. E se não fossem não perfeitas, a gente ia morrer. Ou se a gravidade fosse um pouquinho mais forte, a gente ia morrer. Se fosse um pouquinho mais fraca, também a gente ia morrer. O universo literalmente ia entrar em colapso. Não existiriam planetas nem estrelas. Se a razão entre a força eletromagnética e a força de tração não fosse 1%, a vida não existiria. Então parece que todo o universo foi calibrado
para nós existirmos nele. E a Terra foi feita idealmente para ter vida aqui. Cético que eu esteja, por mais que eu não tenha resposta de nada, não há quem retire essa dor. Seria loucura crer no místico. Será que somos um detalhe quântico? Será que só as cifras da canção vão decifrar tudo que há no cântico? Até lembrei de outra frase do Nietzsche: os que forem vistos não seriam taxados como loucos por aqueles que não escutaram a canção. Eu me lembro que um tempo atrás eu podia jurar que escutei um som profundo como um piano. Confesso que até me peguei na... Cara, que incrível, na moral, que incrível. Não sei nem o que falar aqui da música, assim, várias coisas diferentes vêm na minha cabeça, mas só quero falar que essa música é incrível. Até deu sentido à vida. Confesso que até muito além da cifra. Ouvir o som me explicava tanto que ainda que eu não visse o pianista, eu já não podia mais negar seu amor me tocando. Mas que o sol assim, essa fé me faz me livrar de toda a solidão. Sei que eu não tô só. Cara, que coisa maravilhosa. Basicamente ele tá falando, tipo assim, eu tô ouvindo um som de um piano. Se eu tô ouvindo um som de piano, é porque existe um músico tocando esse piano. Muito interessante, né? Quando nós olhamos para a perfeição do universo, a gente vê a perfeição dele. Cara, se eu vejo uma obra tão perfeita, é porque alguém fez essa obra. Se eu vejo um castelo na praia feito de areia tão bonito, é porque alguém fez o castelo. Eu não acredito que uma onda veio, simplesmente bolou um monte de areia e o castelo veio a existir. Eu acredito que alguém pensou naquele castelo. E todo o universo é um castelo bonito feito pelo dedo de Deus. Nós ouvimos a nota, mas esquecemos que existe um músico. Que eu vi como a luz do sol, é porque através de tudo ao redor, assim como assim, em se acompanha um buraco negro nasce. Quando uma estrela morre, mudando todas nossas pesquisas e perspectivas serem redefinidas pelos pontos furados no universo que atravessaram o espaço-tempo, trazendo o infinito ao agora. Chamam esse fenômeno de supernova. Eu conheço uma estrela que morreu na Terra. Ele tá usando basicamente essa como uma analogia à fé, né? Jesus também fala sobre isso quando ele fala que o fruto, a semente morre antes de gerar. Cara, ainda falta 4 minutos, bora ver, vou tentar falar menos aqui. Terra, o verbo que se fez carne, mãos furadas do universo, que também sangraram, redefinindo a perspectiva do tempo e eternidade. O nome do fenômeno é Evangelho, boas novas. Uau, que coisa incrível. Esse cara é crente? De verdade, eu não conheço. Que música perfeita. E eu nem sei bem onde eu me perdi. Customizei algemas tentando ser livre. De vez em quando tenho a impressão que o som ainda tá tocando. E essa superfície superficial é que tá sufocando. Olha o que ele tá falando. Ele começa a oração dele, né, falando de coisas que ele não entende. De coisas que ele não entende. Agora ele tá falando, tipo assim, na verdade, eu sei que existe um músico, eu sei que tudo isso aqui é tocado por ele. O problema é que às vezes eu esqueço de ouvir as notas, eu esqueço de ouvir o músico, eu esqueço de lembrar que existe esse músico. Então o problema não é Deus, o problema é a nossa falta de entendê-lo. A grande falha do homem é a falta de conexão com Deus. Detalhe que a música não tá tentando provar Deus academicamente, tá? Não é uma música apologética. Ela basicamente tá tentando te fazer ver a bondade de Deus, ver as obras dele. Ele tá falando, olha as obras de Deus, olha o que ele tá fazendo. E que a cruz, é por isso que ele tá indo, né? Jesus é o argumento definitivo da prova de que esse Deus é bom. Eu acho que ele vai chegar lá. Que ele falou sobre cruz aqui agora. Eu prefiro mergulhar do que me afogar nos copos de água que eu colecionei pra fazer caber a compreensão do oceano. Eu já cansei das minhas teorias. Isso é uma crítica ao conhecimento superficial, basicamente vai mais profundo. Tem muitas pessoas que querem mergulhar em copos de água quando deu um rio inteiro pra mergulhar. Tentando explicar o parto do mundo, por mais que eu calcule, a conta não fecha. Será que não fecha por não ter resposta ou será que a resposta não cabe na conta? Será que é assim quando forçamos a porta e ela não fecha, mas abre uma fresta? Será que tem algo que ignoramos enquanto tentamos fechar essa conta? Muito bom. Só pausei, meu YouTube até agora é incrível. Perdendo de vista a fresta que aponta uma realidade tão maior que é. Será que a resposta está batendo na porta? Enquanto nossas perguntas empurram dizendo que ela não fecha. Exigimos... Será que nossas respostas batem na porta enquanto nós empurramos perguntas? Uau. Basicamente o que Deus já revelou, né? A gente que tá resistindo à revelação dele. Tipo, Deus tá falando, eu tô aqui, eu existo. Eu sou músico, eu tocando essa música. Nós que resistimos a essa verdade. Ele tá falando com uma capacidade
o homem fica buscando essas respostas quando Deus está revelando, só que o homem não quer aceitar a resposta de Deus, por isso ele tenta criar as dele. Respostas tão exatas nessa vida tão complexa. Mas quando a lágrima escorre, despedaçam até a verdade, julgamos concreta. Redefinir a liberdade é mais fácil que arcar com o preço dela. Mas eu já cansei de criar conceitos que eu não faço ideia de onde me leva. A religião levou minha fé pro coma. Mas tive a impressão de ver um homem andando por cima das ondas do cardiograma. Caraca, meu brother, que coisa absurda isso aqui. A religião morta, no caso, ele fala de todo o ritual. Existe também uma parte da fé cristã que é simplesmente o ritual. É simplesmente o Deus que as pessoas ouvem falar, mas o Deus que as pessoas não conhecem. Você conhece isso? Vai numa igreja, tá todo mundo lá, as pessoas cantam, pregam, ouvem a palavra, mas muitas vezes não acreditam num Jesus que dizem adorar. Muitas vezes não acreditam no Jesus que dizem pregar. Muitas vezes vão pra igreja, vivem sua vida de religião e ritual, mas não acreditam naquilo, que não vê a beleza disso. Enquanto ele tá falando de viu um homem andando sobre o cardiograma, porque esse é o cardiograma apitando, enfim, é um sinal de morte para o homem. Mas até nisso nós vemos a beleza daquele que tá vivo. Sem muita explicação. Ele só disse vem. Ele só disse vem. Ele só disse vem. Ele só disse vem. E eu não me... Isso é basicamente o resumo da música. O evangelho ele não começa com uma prova, ele começa com um convite. Existe uma frase, acho que é do William Lane Craig, que ele fala que o grande problema não é a falta de provas, é a falta de fé. As pessoas não creem em Deus não por falta de provas, existem muitas provas, só não existe fé. Porque é muito simples, Jesus está falando vem. Ele não quer te provar nada, ele só quer que você venha. Atreva a dizer nada além. Decifrar a alma pelo aquecimento de quartzo ou blue. Ou fragmentos de um boom que nós chamamos de Big Bang. Ou se estamos só renomeando um haja luz. Uau. Basicamente ele tá falando, ó, a ciência e a fé não estão brigando. A ciência é um jeito da gente dar nome para as coisas que a fé não ensinou. Big Bang, o haja luz. Onde todos os átomos disseram amém. Os átomos dizem amém. Eu achei legal a parte dos átomos dizendo amém. Tipo assim, os átomos estão lá, aí Deus dá um comando pra eles só fazem amém e assim acontece o haja. E sabe o que isso prova? Nada disso prova absolutamente nada. Ai de mim, tentar explicar teu. Depois de tanto papo, ele deu uma viagem, ele fala, cara, isso não tá provando nada, tá? Eu não tô tentando te provar que Deus existe. Que não dá pra explicar Deus. Provar, eu só posso provar dele. Ai de mim, tentar explicá-lo de um jeito que ele não... Não dá pra nós provarmos a existência de Deus de maneiras científicas. Obviamente que existem muitas manifestações que nós vemos e Deus existe. Ele falou aqui durante a música do olhar de uma pessoa, como eu citei aqui meu caso do nascimento da minha filha. Quando você olha pra natureza, você vê a obra de Deus, você contempla a glória de Deus através da obra dele. Agora, a gente não explica isso. A gente só fala, olha, quando eu olho pra isso, eu falo que existe um criador, existe um músico tocando essa música. O tecladista, o pianista que toca as notas. Mas isso para um cientista não prova nada. Porque o grande objetivo de Deus não é provar-se a você, mas você provar dele. E eu não posso explicar um convite, mas posso fazê-lo. Vem, vede! Vem, vede é uma frase que aparece umas 3 vezes, acho que é no Evangelho de João. Quando dizem para Natanael, a gente achou o Cristo. Ele fala, como vocês fizeram isso? Ele fala, vem e vede. Mas 3 vezes essa frase se repete. Eu acho linda essa frase. Jesus está falando, vem, você tem que vir. E aí você vai ver. Que o Senhor é bom. Deus ligando de volta. Incrível, cara. Que incrível essa letra. Então a música, basicamente, um resumão, ela fica oscilando entre a fé, a dúvida, o cansaço. É uma música poética, tá bem poética. O lírico aqui, o cantor, ele critica Deus pelo silêncio aparente, critica a religião vazia, critica a frustração, ele fala que ele tá frustrado com tudo isso. A frustração faz ele tentar explicar o sentido da vida com argumentos científicos, filosofia, ciência, etc. Ao longo do caminho da música, ele percebe que tanto crer em Deus quanto crer em nada, basicamente exige fé, que é aquela parte que ele fala lá, que inclusive você tem mais fé quando crê de ser ateu do que de ser crente. A razão sozinha, só a ciência, não consegue sustentar o peso da existência. Você precisa acreditar que existe alguém tocando a música
piano. E aí no final da música, que é a parte que tem essa virada, ele abandona o convite de provar Deus. Não quero mais tentar provar Deus, eu quero começar a provar dele. Eu quero entender o convite e ir. Eu quero entender o convite do vem. E simplesmente provar. Porque o objetivo de Deus não é se provar alguém, mas ser provado. Ele não quer reduzir Deus a um conceito, mas encontrar Cristo. A resposta de tudo não vem com debate, não vem com uma fórmula, mas com o chamado simples, vem ver. O sentido da vida não nasce nos cálculos, mas com Jesus revelado na cruz. O Deus que fez homem, que se fez homem revelado na cruz. É uma música muito linda, tá? Nunca tinha ouvido, de verdade. Que música incrível. Parabéns a quem fez. Não conhecia. Muito, muito boa. Parabéns, de verdade. Muito legal. Eu não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai ter, mas enfim, a música tá aí. Desculpa se eu demorei tempo demais. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.